Antes de qualquer jogo, dos primeiros gols, da emoção do Mundial, o aeroporto é a primeira coisa que os turistas veem quando chegam ao país da Copa. E como dizem, a primeira impressão é a que fica. A África do Sul mostra que o Brasil precisa se apressar para mudar a realidade de seus aeroportos. Em Joanesburgo, por exemplo, está o Oliver Tambo, uma beleza, moderno, grande e, o mais importante, organizado. Aqui tudo funciona e impressiona. Carrinhos especiais para as escadas rolantes, painéis eletrônicos que indicam o número de vagas nos estacionamentos. São 16 mil espaços para carros. Uma média de 17 milhões de passageiros passam por aqui por ano, mas a capacidade anual é de até 28 milhões de pessoas. E não se vê em filas no saguão. O administrador do aeroporto tem uma explicação simples para isso: treinamento intensivo. É preciso identificar os locais e horários de maior movimento, diz Christian, e ter certeza de que os funcionários entenderam o que deve ser feito. A reforma do Tambo levou 4 anos e custou cerca de R$1 bilhão. Mas o que chama mesmo a atenção é que as obras começaram um mês, isso mesmo, um mês após a escolha da África do Sul como sede da Copa, em 2004, e terminaram com folga, um ano antes da abertura da competição, em maio de 2009. O impacto da chegada é fundamental, mas ao deixar o aeroporto é que vem outra boa surpresa, principalmente para nós brasileiros que não estamos acostumados à praticidade do trem moderno, limpo, pontual. Em menos de 15 minutos é possível ir do aeroporto até o centro da cidade. Um trajeto que num dia tranquilo levaria pelo menos 40 minutos. Aqui não há nada de trânsito. Além disso, tem segurança e conforto, coisa de primeiro mundo. As linhas do trem estão em expansão e estes não foram os únicos progressos no transporte público. Os ônibus rápidos de Joanesburgo também surgiram por causa da Copa. Para quem só vai de carro, as estradas foram alargadas em 2010 e as melhorias continuam, inclusive na segurança, assunto recorrente quando se fala em África do Sul. Joanesburgo é considerada uma das cidades mais violentas do mundo. Depois do Mundial, a polícia continua a ser vista por todos os cantos. A analista econômica Gillian Saunders afirma que um país melhor e mais seguro traz mais investidores estrangeiros e mais turistas, consequentemente, mais dinheiro. Durante a Copa, a África do Sul recebeu aproximadamente 350 mil visitantes. E uma pesquisa mostrou que 96% voltariam para cá. Sem contar que os jogos possibilitaram a criação de mais de 1 milhão de trabalhos temporários. O lado ruim é que os números não foram mantidos e o emprego caiu drasticamente após a Copa. O governo sul-africano investiu 10 bilhões de reais no Mundial, cerca de 6 bilhões de reais, ou seja, mais da metade do valor total, foi direcionada aos estádios. 6 foram construídos do zero e 4 renovados, obras milionárias pagas com o dinheiro público. 4 anos de reforma e o equivalente a 700 milhões de reais investidos. Tempo e dinheiro para transformar um estádio antigo numa obra de arte. O Soccer City é, sem dúvida, um dos símbolos da Copa da África. Mas depois da festa, quem é que paga a conta? A solução encontrada por algumas cidades para se livrar das despesas foi a terceirização. O Soccer City é o que se pode chamar de autossuficiente. Pertence a Joanesburgo, mas é administrado por uma empresa privada. O município fica com 22% dos lucros e não perde nada se o mês fechar no vermelho. Mas prejuízo é um cenário impensável por aqui. O Soccer City já tem mais de 40 eventos confirmados até junho do ano que vem, além de 3 shows internacionais até o final deste ano
e mais 4 em 2012. This is a soccer stadium built for soccer. Estamos num local construído para o futebol, mas nossos planos iniciais nunca incluíram o futebol, revela o diretor executivo do estádio. Passamos a olhar para atividades comerciais e foi um sucesso, ele diz. Sucesso que nem todos os estádios da Copa conquistaram. Além do Soccer City, outros 5 estão nas mãos do setor privado. Mas os estádios de Nelspruit, Polokwane, Durban e Cidade do Cabo se tornaram um verdadeiro problema para os cofres públicos. Os gastos com manutenção podem chegar a R$1 milhão por mês, como é o caso do Greenpoint e do Moses Mabhida. Difícil arrecadar essa fortuna com estádios num país onde, mesmo depois da Copa, o futebol não atrai multidões. Se todas as cidades encontrarão uma fórmula bem-sucedida para os estádios, como aconteceu em Joanesburgo, ainda é cedo para dizer. Porém, entre erros e acertos, a África do Sul conquistou o mais importante: a autoconfiança para continuar crescendo e a união entre as raças.